Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 20, ele diz: Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa passagem ela traz algumas reflexões profundas. Primeiramente, que ele fala que nós éramos escravos do pecado. Geralmente alguém que vive uma vida distante de Deus, ela diz que está livre, que está na liberdade. Especialmente aqueles que talvez cresceram em um ambiente de igreja ou talvez em um ambiente religioso onde haviam muitas regras, onde a ênfase era muito mais nas regras do que no que Deus nos permite fazer. Então essa pessoa criou essa ideia de que religião é escravidão, é ficar preso, enquanto fazer o que eu quiser é liberdade. Quando na verdade, quando eu faço o que eu quero, eu não sou livre, mas eu sou escravo do pecado. Sim, e nós sofremos as consequências do pecado. Aqui ele deixa claro. O que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Quando a gente para e olha para as nossas decisões pecaminosas na nossa vida, e quando eu falo pecaminosas, é qualquer coisa. A gente não pode ficar associando a pecado só coisas muito feias, só aquele tipo de coisa que a gente não faz na frente dos outros. Não, tem muita coisa que a gente faz sim, na frente de todo mundo, e é pecado. Só que dentro da nossa cultura se normalizou tanto que a gente nem tem vergonha. Mas tudo isso tem consequência. E eu creio que um grande problema é que nós ensinamos as crianças que elas não devem pecar porque Deus não gosta. E aí essa criança cresce, fica adolescente, ela quer fazer muitas coisas. E aí a motivação só de que Deus não gosta não é suficiente. Ela pensa, depois eu me reconcilio com Deus, eu vou experimentar. Mas ninguém explicou para ela que há consequências para todos os pecados. Deus não é um Deus bobo que diz isso é certo, isso é errado só porque ele resolveu dizer que era certo ou errado. O que ele diz que é errado é porque vai nos trazer alguma consequência ruim. Tudo que é errado nos faz mal, por mais que pareça não fazer. Por mais que pareça não ter resultados negativos. Nós precisamos pensar nessas consequências, pensar o que de bom eu ganhei fazendo as coisas erradas, tomando as decisões erradas. O que de bom a gente ganha quando toma uma decisão sem consultar a Deus? Na pressa dos nossos sentimentos, de querer logo, talvez fazer parte de algo que Deus não tinha preparado para você. Na pressa de conquistar algo. Na pressa de ter bens, na pressa de ter alguém ao seu lado. Esse é um dos maiores erros, a carência que nós, homens e mulheres, temos, e aí faz se apaixonar pela primeira pessoa que aparece na frente e dizer, não, essa pessoa foi Deus quem colocou na minha vida. E aí você tenta acreditar nessa mentira até o ponto em que o relacionamento realmente não dá certo. E o fato dos relacionamentos não darem certo também estão totalmente associados aos nossos pecados, porque a gente jamais vai encontrar um par, um companheiro, uma companheira que venha perfeito, que você não precise mudar para se relacionar com aquela pessoa, porque justamente isso nós precisamos mudar,
melhorar, se sacrificar para poder conseguir se relacionar com alguém. A pessoa que não está disposta a mudar, não está disposta a ser humilde, ela não consegue se relacionar com ninguém. E esse é o pecado dela, a falta de humildade, achar que ela é perfeita, que o problema está nos outros. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza. Todo pecado tem consequência. E toda pessoa que decide viver pecando ou tomando suas decisões por si próprio é escravo do pecado. É como se fosse um escravo dele. É o pecado quem manda na sua vida. É o pecado quem pagará o seu salário. E o salário é morte. Morte espiritual, morte eterna, que é a separação total de Deus, mas as pequenas mortes que acontecem na nossa vida quando a gente peca. A gente vai se matando por dentro, a gente vai se machucando e machucando os outros ao nosso redor, por causa dos nossos pecados, por causa do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente deixa de fazer. Tudo isso causa morte em algum nível, inclusive no físico. Aí a consequência de a gente não cuidar da nossa saúde física, de a gente se expor a riscos, também vai ameaçar a nossa saúde física. Mas, por outro lado, aqui diz que nós somos libertados do pecado e agora somos escravos de Deus. A palavra escravo, eu sei que tem um sentido ruim, mas aqui quando a gente diz que é escravo de Deus, pense no aspecto positivo. Sim, tem um aspecto positivo. E nós estamos sobre o senhorio de Deus. Ele é quem manda em nós. Mas não é como quem manda, como um senhor de escravos que chicoteia ou que manda para o tronco. Ele é um senhor que nos dirige para o que é melhor para nós. Ele é quem nos diz o caminho certo. Então, como escravos, a gente deve fazer o que ele mandar, porque ele sabe o que é melhor para nós. E isso sim é liberdade. E aqui completa dizendo que nós ganhamos uma vida completamente dedicada a ele. E o resultado disso não é morte, mas vida eterna. A vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Isso é incrível, não é mesmo? Então faça essa oração comigo. Feche seus olhos, respire profundamente e repita comigo. Senhor Deus, sou grata imensamente pelo teu amor tremendo que me alcançou e me trouxe essa liberdade que tem como consequência a vida eterna, essa união com Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor por isso, por ter me oferecido a salvação por meio de Jesus e me permitir desfrutar disso, Pai. Peço perdão também por todas as vezes que eu fui escravo do pecado. Todas as vezes que eu me permiti fazer aquilo que era mal e sim sofri as consequências por isso. Algumas delas eu carrego até hoje. E eu peço que o Senhor me ajude a me libertar disso, a saber lidar com isso e a fazer as melhores escolhas baseadas na tua direção. Que o Senhor seja quem me direcione, Pai. Dia após dia, como um escravo do Senhor, eu quero fazer apenas o que o Senhor mandar, o que o Senhor aprovar, a tua vontade, contribuir, trabalhar para o teu reino, porque eu sei que é assim, tudo que eu fizer será abençoado e será regado de vida eterna. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.